Muito boa tarde, hoje quarta-feira, estamos começando a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, recebendo aqui hoje nossos estúdios, candidato a deputado federal, Coronel Charles Magalhães, e a candidata a deputada distrital, Georgia Quartan. Muito boa tarde, sejam bem-vindos à Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto. Boa tarde, Carlos, boa tarde, Georgia, boa tarde a todos os nossos queridos telespectadores. Queria cumprimentar aqui muito respeitosamente a nossa amiga Georgia, nossa deputada distrital, uma guerreira, uma pessoa do bem, e que eu tenho orgulho de estarmos juntos nessa caminhada, né? E parabéns, viu, Carlos Roberto, pelo seu trabalho, parabéns à sua equipe aí, o nosso amigo aí também que tá com a gente aí, o Yelton Ferreira. O Yelton, né? O Yelton com o programa dele, parabéns, Yelton, parabéns aí também, e agradeço a presença aí da assessora, a Cláudia, assessora da Georgia, e também a nossa assessoria, a doutora Andressa, e o amigo Carson, que estão aqui presentes. Gente, boa tarde a todos que estão aí nos assistindo. Mais um pouquinho de política. Vamos parabenizar o trabalho que a rádio vem fazendo em apresentar os candidatos aí que nós vamos ter aí para o Distrito Federal. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, meu futuro próximo, né? Deputado federal, Coronel Charles, e a todos que estão nos acompanhando e a toda a equipe. Muito bem, vamos começar aqui, esclarecimento aqui. Estação Entrevista tem um compromisso de levar você, eleitor, a verdade em relação aos candidatos a deputado distrital e federal, oportunizando assim que vocês possam conversar diretamente com eles, através ouvindo os projetos e ideias para o Distrito Federal. Antes de iniciar a entrevista, vamos fazer uma pergunta aqui para o Coronel Charles Magalhães, onde ele foi vítima de uma fake news, no caso, e aqui ele tem o direito de resposta para poder esclarecer aos eleitores o que foi de fato que aconteceu. Coronel Charles, pode ficar à vontade, tem PC. Veja bem, inicialmente eu gostaria de dizer que a gente fica, por um lado, orgulhoso de estar bem nas pesquisas, né? O nosso nome tem pontuado bem, e eu aproveito essa oportunidade para agradecer a todos aqueles voluntários, milhares de pessoas voluntárias que hoje levam o nosso nome, né? Coronel Charles Magalhães 9017, e também as pessoas, nós temos uma equipe remunerada, viu, Carlos Roberto? E a questão da data de pagamento do pessoal que começou a trabalhar com a gente no mês passado, que a campanha começou no dia 16 de agosto. E a data de pagamento da equipe seria no quinto dia útil, né, de todos os que começaram 16 de agosto. Ocorre que o quinto dia útil caiu numa segunda-feira, dia 10, quando normalmente ele cai no dia 7, dia 8, mas caiu no dia 10 por quê? Porque dia 7 de setembro foi feriado. Então, nossa equipe estava preparada, fomos ao banco, não havia inclusive dinheiro trocado suficiente para poder pagar todo mundo. Coloquei a minha esposa, meus filhos, correr atrás de trocar o dinheiro, e outros receberiam por cheque. Então nós tínhamos, por lei, Carlos Roberto, até a meia-noite do quinto dia útil, ou seja, dia 10 até meia-noite. Só que como o nosso nome está muito bom nas pesquisas, lamentavelmente, nós temos adversários políticos, inclusive até gente que tem mandato hoje, e que tem jogado sujo, gente. É triste, são pessoas tentando desconstruir o nosso nome. E como eu tenho nome, sou ficha limpa, tenho uma conduta ilibada, fiz administrações, administrei com muita honradez, com muita transparência, inclusive envolvi o Ministério Público nas nossas gestões, eu não tenho absolutamente nada o que questionar. O que fizeram? Esses adversários, ou um adversário, não vou citar o nome, eu sei quem é, andou pagando gente para incomodar, infiltrou pessoas na nossa campanha. Nós tínhamos até 0 hora para pagar as pessoas. 4 horas da tarde aparecem esses infiltrados, começam a jogar pedra no comitê, quebrar o comitê, e eu tenho vários policiais militares que me ajudam, e que são extremamente legalistas e agem corretamente. Um deles, que estava armado, não sacou a arma, não precisou, ele apenas mostrou que estava armado. Levantou a camisa, segurou no cabo da pistola e falou: vocês não vão quebrar o comitê, ou seja, agiu no estrito cumprimento do dever legal e, né, da maneira que tinha que agir. Então ele não exacerbou, tanto que a polícia militar foi chamada, esse fato foi muito desagradável, e começaram a construir na internet histórias de que o Coronel Charles, um capanga do Coronel Charles armado, tinha feito isso, aquilo outro. Ou seja, não tem o que falar da gente, mas todo mundo recebeu, inclusive naquele dia até meia-noite, todo mundo saiu dali pago, a situação foi perfeitamente contornada,
né? E, lamentavelmente, na internet as pessoas tentaram denegrir, mas muito apoio. Eu quero agradecer a vocês que foram justos comigo, que 99% da população elogia o nosso trabalho, sabe da nossa seriedade, da nossa honestidade. Não devo a ninguém, falo isso olhando para a câmera, para o seu olho. Nunca tive oficial de justiça na minha casa me cobrando, sempre fui uma pessoa de uma conduta ilibada. Todos os nossos colaboradores remunerados receberam seus salários e receberão aqueles que hoje trabalham. Fiquem tranquilos. Sabe por quê, Carlos Roberto? Lamentavelmente, os bons políticos pagam pelos maus. Existem muitas pessoas que não arcam, né? A gente sabe, né, Jorge? Na política, lamentavelmente, é assim. Tem fama já de desonesto. Não vai receber, não vai pagar. Com a gente não tem isso. Com a gente e assim, o que nós estamos passando, correta. assim, nós que estamos querendo aí uma renovação, buscando uma política honesta, uma política justa, nós estamos sim sofrendo, né, com essa dificuldade para essa renovação, né? Então a gente pede assim a colaboração, né, dessa população que queiram essa renovação para nos acompanhar, para ver o trabalho que nós estamos fazendo, para ver todas as dificuldades que nós estamos passando para o bem de vocês, né? É importante isso, Jorge, porque lamentavelmente às vezes a gente andando nas ruas se depara com eleitores descrentes, né? Até aqueles que dizem que não vão votar. Sim. Mas eles precisam saber que se eles não votarem, estarão passando uma procuração em branco para aqueles que votam mal, votam sem responsabilidade, escolherem pessoas do mal. Então é preciso que saiba quem é Geórgia, saiba quem é Coronel Charles Magalhães, né? E o teu papel, quero te parabenizar, parabéns por nos chamar aqui, me dar essa oportunidade de elucidar tirar essas dúvidas das pessoas, né? E poder falar um pouco dos nossos projetos. Não, das claro, nossas com ideias, certeza. né? Agora, só uma pergunta, a pessoa que fez a filmagem lá da situação não filmou na hora que foi pago? Estranho, né? Então, eleitor, abra o olho. Bom, Aproveitando essa sim? sobre filmar, o nosso comitê está lá de portas abertas. Quem tiver alguma dúvida, quiser ver os recibos e as datas de recebimento, nós não devemos a ninguém, graças a Deus, tá bom, eleitores? Fiquem sabendo disso. Compromisso com a Verdade, TV Estação Entrevista oportuniza aqui, através do meu programa, no caso, oportunidade do Coronel falar com você, eleitor. Agora, foquemos aqui do Distrito Federal em relação aos projetos do Coronel e de Geórgia. Coronel, sabemos aqui, vamos começar pela economia aqui do Distrito Federal. 350 mil desempregados, vários comércios fechando, população chateada e está aumentando o comércio informal. Se eleito, quais são os seus projetos e propostas para tentar desburocratizar esse setor e aumentar, fomentar novamente, reaquecer a economia do Distrito Federal? Carlos Roberto, eu sou do PROS, o Partido 90, que está com a Eliana Pedrosa. O PROS, na sua origem, eu sou secretário nacional do partido. Desculpa, eu esqueci de posicionar o microfone. Eu sou secretário nacional do partido e fundador do partido. A nossa principal bandeira é a redução de impostos, é a questão da reforma tributária. E como deputado federal, eu vou defender que o DF busque incentivos fiscais para que novas empresas, grandes empresas, possam chegar no DF. Porque, veja bem, eu sou empresário também, sou coronel da Polícia Militar aposentado e sou empresário também. Sei o quanto é importante gerar emprego. Eu cheguei a ter, salvo engano, 69 trabalhadores conosco, né? Colaboradores, e reduzimos para 30 e poucos com a recessão nos últimos 2 anos e meio, 3 anos. Esse meu depoimento é o depoimento de você, empresário, que me ouve nesse momento. Se nós fomentarmos a redução dos impostos e os mecanismos de incentivo para que novas indústrias, novas empresas possam vir para Brasília, nós conseguiremos fazer com que as cidades satélites, chamemos assim, né, que estão em torno do Distrito Federal, tanto no entorno em Goiás, quanto Ceilândia, Taguatinga, Sobradinho 2, Fercal, as demais cidades, não sejam mais chamadas de cidade dormitório, porque hoje qual é a realidade? Não tem emprego nesses locais que eu citei e as pessoas vêm para o plano piloto, vão para o plano piloto para trabalhar. Então você tem esse fluxo migratório diário muito grande do entorno para o centro da capital, e isso faz com que as pessoas chamem até a sua cidade de cidade dormitório. Então não tem que ser cidade dormitório, nós temos que fomentar o emprego e a renda na própria cidade, que os empregos lá estejam com novas indústrias, com uma realidade de incentivo através, inclusive, de isenção fiscal temporária. Uma empresa que quiser vir de outro estado para cá, trazer uma indústria de calçado, o que seja, um exemplo, que ela venha 2, 3 anos sem pagar imposto, depois vai aumentando a carga tributária. Mas hoje uma empresa que se instala no Distrito Federal,
ela tem uma carga tributária maior do que a outra que atravessa ali a ponte, ali o viaduto do Valparaíso, né? Tá do outro lado do Valparaíso, ela paga 2%, aqui ela paga 5%, isso é uma incoerência. Então, eu vou trabalhar como deputado federal para melhorar o emprego, valorizando o empresariado também. Exatamente. Jorge? É justamente o que ele falou, nós precisamos de incentivar, né, esses empresários, porque é aí que nós estamos gerando empregos. Um dos projetos dele que eu estou também abraçando junto com a Eliana, né, porque é o mesmo segmento, eu como empresária, e na parte de querer gerar emprego por conta do alto índice de desemprego que nós estamos tendo, tenho essa ideia também. E uma outra coisa também que eu não concordo muito é com a ação da AGFIS, porque nós temos aí um pessoal na rua que estão se sustentando, enquanto, por exemplo, o Estado não está dando oportunidade para essas pessoas trabalharem, né? Vai ser uma área que nós vamos também trabalhar em cima, porque é muito simples o Estado chegar lá, pegar, multar e não dar condições para essas pessoas que estão ali trabalhando, colocando, né, o leite, o pão de uma forma honesta para levar para a sua família, e a AGFIS chega lá a mudar. Então, nós vamos também trabalhar em cima disso para a gente poder aí gerar empregos e dar condições para essas pessoas terem o mínimo de dignidade. Eu concordo plenamente com a Georgia, Carlos Roberto, aproveitando a oportunidade para falar de um dos projetos nossos também para melhorar o emprego e renda das mulheres, né? As nossas mulheres hoje, por exemplo, nós não temos creches populares. Eu vou trabalhar para trazer recursos federais, vou juntar os esforços junto aos demais deputados federais e aos 3 senadores, para que nós consigamos trazer recursos federais para emendas parlamentares para creches populares. Mas vamos lá, uma mãe que não quer deixar o seu filho numa creche popular. Primeiro que não tem, nós vamos trabalhar para que tenha. Segundo, ainda que tivesse, se ela quer fazer a opção de criar o seu filho dentro da sua casa, o que nós vamos fazer? Eu vou criar um projeto de lei específico para que as mulheres que quiserem empreender dentro da sua própria casa, por exemplo, montar uma camisaria, uma malharia ou um salão de beleza, elas tenham isenção fiscal. Então isso é um projeto para o país, não é só para o DF. Nós vamos conseguir fazer com que milhares de mulheres que querem criar seus filhos ou não podem pagar alguém para ficar com os filhos, ou tem a opção de querer trabalhar e ter o filho por perto, que é muito, muito louvável isso, né? Afinal, a educação dos nossos filhos bem dada, ela é um dos fatores preponderantes para diminuir a criminalidade, ainda que a longo prazo é uma sementinha do bem, da dignidade no lar por uma boa educação, e você vai colher isso numa segurança pública mais efetiva no futuro. Então, eu vou fazer esse trabalho. É um projeto nosso para as mulheres, além de outros projetos para as mulheres também. Esse é o principal deles, que elas tenham isenção fiscal quando quiserem montar seu negócio na sua própria casa. Muito bem. A questão da educação, citada agora por você, entrou de uma forma perfeita para a próxima pergunta. A educação aqui no Distrito Federal pretende, como um dos seus projetos, candidato, ajudar também a construir uma lei, de repente, para que a escola se torne em tempo integral para os nossos alunos, com curso profissionalizante? E se tem esse projeto, como pretende fazer? Veja bem, a interlocução de um deputado federal junto ao governo é muito importante, e do deputado distrital. E eu vou abrir até um parênteses antes de responder diretamente a sua pergunta. Você que me ouve agora, Coronel Charles Magalhães, candidato a deputado federal, 9017. Deputada distrital, Georgia, 70700. São duas pessoas do bem que pretendem trabalhar pela sociedade. Se você nos dá o voto nela para distrital, a mim para federal, e vota na nossa governadora 90, Eliana Pedrosa, o que você vai estar fazendo? Você vai estar fazendo com que haja uma harmonia entre o legislativo federal, o legislativo distrital e o executivo. O que isso significa? Nós vamos ter como trazer recursos de emendas parlamentares federais e distritais, e um gabinete dela se complementa com o meu. Nós vamos nos ajudar. Isso é uma coisa que nunca houve, eu nunca vi, Carlos Roberto, no Distrito Federal, um deputado federal trabalhar em harmonia com um deputado distrital. Fica cada um puxando para um lado. O que nós vamos fazer com essa equipe do bem? Eliana Pedrosa, Jair Bolsonaro, presidente da República, número 17, Coronel Charles Magalhães, 9017 federal, e Georgia, 70700. Nós vamos falar a mesma linguagem. Nós vamos pegar os remos desse grande barco, que é o barco do bem,
no rumo ao caminho certo que o Distrito Federal e o país precisa, nós vamos remar para o mesmo lado. É diferente de você escolhe um distrital de um lado, o federal de outro e o governador de outro, é uma salada. Claro que nem sempre há uma coerência partidária em bons nomes, mas nesse caso existe. Eliana Pedrosa é uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa do bem, Jorge é uma pessoa do bem. Então, peço a vocês o voto de vocês, porque nós juntos aqui vamos conseguir criar grandes projetos e fazer Brasília entrar no rumo certo, né? Com certeza. Até um parênteses aqui também, a questão é a seguinte, eleitos pelo povo, então eles vão ter que começar a se entender entre si. Isso. Porque precisam de um pacto para Brasília voltar a ser a capital da esperança, Coronel. Com certeza. Não só na música, né? Mas que seja a capital da esperança. Na prática. Na prática. Eu acho que em relação às escolas, nós precisamos de ter mais disciplinas, né? Precisamos de levar valores para dentro da escola. Colocar vontade tanto do professor como do aluno de estarem na escola, né? Gerando esse período integral. Eu estava vendo um projeto que eu não sabia. Em Anápolis, aqui pertinho, nós temos uma escola militar. Só uma, né? Inclusive tem Inclusive, tem mais de 5 mil crianças esperando. Por que não trazer esse projeto aqui para Brasília, investir mais nessas escolas militares que nós temos aqui, se eu não me engano, são 3, né? É isso mesmo? Bombeiro, PM, Tiradentes, Dom Pedro II e o Colégio Militar de Brasília. Pois eu acho que a gente pode sim investir nessa educação, porque isso é questão de disciplina, né? É questão de disciplina e de colocar a qualidade dentro da escola para o aluno, né? Qualidade de ensino. Jorge, quando eu falei sobre essa questão da harmonia, Eliana, eu, você, o que eu quis dizer? O projeto principal da Eliana Pedrosa é o projeto das escolas em tempo integral. Então nós vamos trazer recursos porque isso demanda merendeiras, demanda toda a estrutura logística, alimentação, coisas que hoje o GDF não tem recurso para isso. Mas nós vamos buscar juntos, ela na Câmara Distrital, eu na Câmara Federal, para que a Eliana consiga isso. E essa bandeira, eu como sou militar, sei o que é o ensino militar, porque já fui inclusive pró-reitor adjunto do Instituto de Segurança Pública do país, que é aqui na Polícia Militar do Distrito Federal, né? E fui professor, sou professor, e eu labuto muito na área de docência, eu sei o quanto é importante hoje a figura do professor e a figura do aluno em tempo integral, principalmente com o ensino padrão militar. Gente, o que a escola Dom Pedro I faz, o que a Dom Pedro II faz no Bombeiro, o que a escola Tiradentes da PM faz e o que a escola militar, rapaz, lá você aprende a ter dignidade, você valoriza, você resgata os valores cívicos, o patriotismo, o amor ao hino nacional. Lá você aprende que os melhores alunos são os que hastiam o pavilhão nacional. Então, isso não é mais cultivado nas nossas escolas. Não. E esses valores são importantes. São os valores que o meu presidente Jair Bolsonaro tem como valores importantes, valores éticos. Você conta no dedo o militar que não é honesto. Por quê? Claro que todo lugar existe, em todas as profissões, gente do bem e gente do mal. Sim. Mas o militar dificilmente se envolve. É só analisar. Quais foram os ex-presidentes militares, dos 5 lá que nós tivemos na época de 64 a 85, que morreu rico? Nenhum deles. Todos foram honestos. Os ministros militares eram honestos. Então, o que eu quero dizer? Que esses valores que eles vão obter, os nossos alunos civis, não estou querendo dizer que o cara tem que ser militar, não. Isso é uma opção. Mas se ele passou por uma educação militar, onde ele resgatou esses valores do patriotismo, da ética, da virtude, ele naturalmente vai se tornar um cidadão de bem. Com certeza. A questão da saúde do Distrito Federal, ela passa por uma crise aí, sem sombra de dúvida, caótica. Pessoas morrendo, a falta de gestão, medicamento de alto custo faltando, as pessoas que têm problema fizeram um transplante, precisam da medicação para o órgão se readaptar, tem faltado na farmácia de alto custo. Quais são seus projetos de ser eleito como deputado federal? O que você pretende falar a respeito dessa questão, juntamente com seus pares? Olha, leis federais para aprimorar a questão do SUS, eu acho que são iniciativas importantes, tá? E também trazer recursos para que novas unidades básicas de saúde possam ser montadas, mas com estrutura. Não adianta nada você mandar uma emenda parlamentar de 10 milhões, construir 3 unidades básicas de saúde que não tem médico, não tem enfermeiro, não tem nada. Então, trabalhar a nível federal para melhorar o fundo constitucional, porque hoje a saúde e a segurança pública do Distrito Federal e a própria educação também são regidas através do fundo constitucional. Então, nós vamos trabalhar para poder melhorar o fundo constitucional para que nós possamos melhorar a saúde do DF. E eu digo para você uma coisa, não é
de deputado federal, mas é um conselho que eu dou. Eu fui administrador regional nesse governo de 2 cidades, Fercal e Sobradinho 2. E quantas vezes eu saí de casa, 11h30, meia-noite, para atender o bombardeio de gente no WhatsApp, pedindo meu apoio em algo que não era da minha pasta. Porque o administrador regional não tem como interagir na saúde, mas eu ia lá, chegava lá, via gente na fila de 7h30 da manhã, 11 da noite, não tinha sido atendido. Isso é uma vergonha. Uma UPA funcionar com 2 médicos. Eu ligava para o governador, pedia, as providências eram tomadas, sempre foram tomadas, mas o que está faltando na saúde do DF é gestão. Gestão, gestão. Eu sou pós-graduado em gestão estratégica. É minha área, eu sou apaixonado por gestão. Onde eu sei que tem um problema, tem um foco de falta de gestão, eu caio para dentro e resolvo. E o que eu faria se eu fosse secretário de saúde do DF? Recado para você, Humberto. Cai para dentro do hospital, amigo. Sai de dentro do gabinete, sai de dentro da sua secretaria, do comodismo do ar-condicionado e vá conversar com os médicos, com os enfermeiros. Pega seu gabinete, cai para dentro de uma UPA e faça daquela UPA uma semana inteira o seu gabinete. Vai descobrir em loco, vai descobrir pessoalmente o que está acontecendo com aquela UPA. Vá para o hospital, vá ver o tomógrafo do Hospital de Planaltina que não funciona, aqui da Ceilândia, que é uma vergonha. Gestão, amigo, se faz com competência e com criatividade. Tá difícil, não tem recurso, busca uma parceria público-privada, corre atrás, mas algo tem que ser feito, porque está uma vergonha a situação da saúde do Distrito Federal. A situação do Distrito Federal em relação à saúde, não só em saúde, né, como várias, é muito complicado. Eu acho assim, nós precisamos até mesmo ali, São Sebastião, nós não temos hospital, uma cidade daquele tamanho lá, não tem um hospital. Então, nós precisamos, sim, né, investir aí na saúde. E como nosso próximo deputado federal, Coronel Charles Magalhães, falou, precisamos de fazer uma política hoje com o povo, dentro, fora de gabinete. Importante isso, Coronel. Porque, afinal de contas, a pessoa vive num mundo de faz de conta, parece que tomou o mesmo chá que a Alice no País das Maravilhas e acha que, de repente, vai conversar com uma cartola, com um coelho. Não é bem assim, não. Carlos Roberto, nossos políticos hoje, deputados distritais, federais, senadores, etc. O cara ganha eleição hoje, qual é a primeira coisa que ele faz? Muda o número do celular. Vocês não vão ver Coronel Charles Magalhães fazer isso. Eu tenho certeza que Jorge também não vai fazer. De forma alguma. Nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Vocês vão ver pela primeira vez um deputado federal, 4 anos antes da eleição. Assumirei com as bênçãos de Deus o seu apoio, eleitor. Dia 2 de fevereiro. No final do mês de fevereiro, vocês já vão me ver com uma tenda montada numa praça pública de várias cidades do DF, cada final de semana em uma praça, ouvindo a comunidade. Porque eu conheço Brasília, de cada palmo desse chão de Brasília, cada quadro eu conheço. Eu sei dos problemas, mas eu vou fazer uma gestão totalmente diferenciada. Eu vou ouvir a comunidade. O que eu for fazer no parlamento, por exemplo, sou contra o aborto. Eu quero ouvir as pessoas. Quantas são contra o aborto? Quantas são a favor? Eu tenho minha convicção cristã de que você abortar é matar um ser humano, um serzinho indefeso que está no útero. Eu sou contra, mas eu quero ouvir a sociedade. Lei do desarmamento, sou contra o cidadão de bem ter sido desarmado e os bandidos estão armados aí. Mas eu quero ouvir, eu quero discutir com a comunidade. Ah, precisa de saúde em Ceilândia. O hospital de Ceilândia está uma vergonha. Vamos conversar, vamos ver o que pode ser feito. Então, esse é o modelo de político que eu quero mudar. Outra coisa, Carlos Roberto, sou contra as mordomias. Acho um absurdo um deputado federal que ganha R$33 mil aceitar R$3.800 de auxílio moradia. Gente, isso é uma vergonha. Só que eu vou chegar lá, são 513 deputados federais. Eu sou um deles. Eu tenho mais 512 para convencer a acabar com essa vergonha. Porque se o cidadão de bem, o cidadão normal, ele não tem direito a auxílio moradia, por que eu, o deputado federal, vou botar no bolso R$3.800? Auxílio terno é outra vergonha que eu vou combater a corrupção. Então, esse dinheiro, enquanto eu não conseguir mudar essa realidade aqui com uma lei que nós vamos votar, que eu tenho certeza que não vai ser fácil convencer 512 a cortar na própria carne e dar o exemplo, o que eu vou fazer? Esse 3.800 do auxílio moradia, mais não sei quanto do auxílio terno, mais o combustível que não seja mais do que o necessário para ser representado nas cidades.
pelos meus assessores, esse dinheiro aqui eu vou mandar para as creches, eu vou mandar para os projetos sociais, as ONGs que trabalham com crianças carentes, que trabalham com idosos, para que o idoso tenha oportunidade de ter o seu centro de convivência, se sentir valorizado, porque ninguém valoriza o idoso. Então, esse dinheiro desnecessário aqui, eu não vou devolver como alguns parlamentares fazem, não. Vou fazer melhor. Eu vou doar esse dinheiro aqui, vou buscar um mecanismo legal para fazer isso. Mas eu vou doar esse dinheiro para quem precisa, para pessoas humildes, para instituições sérias. Então, essa é a política que eu quero fazer, Carlos Roberto. Eu quero mudar essa realidade. Eu quero ser o deputado federal que Brasília nunca teve. Que Brasília possa dizer assim, Coronel Charles Magalhães, esse cara me orgulha. Esse cara valeu a pena dar meu voto para ele, que esse é diferente. É essa política que eu me proponho a fazer. Muito bem. Jorge? Eu falo para as pessoas acreditarem na renovação e acreditarem na política. Estão aqui duas pessoas do bem, né, colocando os projetos, colocando as ideias, e a gente vem de coração, a gente vem por vocês na política. Tá? Não é fácil, eu sou bem sincera, é a primeira vez, então eu deixo bem claro aí para quem está escutando e para quem está acompanhando, não é fácil, mas a gente precisa de vocês. Nós estamos aqui acreditando na população, acreditando numa renovação, por isso vamos aqui pedir mais uma vez o voto de vocês, tá? Tanto para a deputada distrital Geórgia Quartim, 70700, como para o nosso próximo deputado federal, Coronel Charles Magalhães, 9017, para a nossa governadora, 90, e o nosso presidente aí, 17, Bolsonaro. Então a gente pede isso para que vocês nos acompanhem, para que vocês acreditem nessa política, não fique com essa ideia de que vou votar em branco, vou votar nulo, porque isso não é... Como é que eu vou dizer para vocês, explicar aqui? Não é certo, sabe? Assim, nós vamos estar prejudicando e valorizando aqueles que já estão lá em cima. Então, vamos dar valor, vamos ser conscientes na hora de votar. Isso é muito importante, a consciência na hora de ir para a urna. Dia 7 de outubro está aí, falta pouco, falta muito pouco, mas vamos dar valor para o nosso voto, porque essa hora dos votos nós todos somos iguais. Então, não venda o seu voto, não faça nada com isso, dê valor, dê importância, veja os projetos e veja quem está querendo fazer o bem para vocês. Olha só a participação do Daniel Araújo. Obrigado, Daniel, pela participação. O Eduardo Jerônimo, parabéns, Coronel, pela entrevista. Fala o número, uma vitória. A Luciana Quartan, muito legal. A Fabiola Quartan, 7079017. A Luciana também Quartan, fala 70700. Participação do público aqui, participando. Muito boa. Parabéns aí pelo programa. Não sabia que bombava a gente chama mais, gente. Por vamos gentileza. Participar, vamos acompanhar, né? Compartilhem aí na rede de amigos de vocês. Essa é a Estação Entrevista. Coronel, em relação à segurança pública do Distrito Federal, recentemente a polícia fez uma apreensão aí de armamento de guerra ali próximo ao restaurante comunitário, fuzis, dinamite, todo material bélico, né? Praticamente de guerra. Recentemente também aí um caixa ali do Buriti, no caso, uma explosão, né? No caso, e a violência no Distrito Federal, quase de 1 milhão de crimes. O senhor, como especialista em segurança, como já foi coronel, aposentado, aonde é que a segurança de Brasília falhou, no caso, e se foram as leis que abrandaram demais, facilitando a vida dos criminosos? Eu reputo a dificuldade hoje da segurança pública do Brasil e de Brasília. Primeiramente, houve realmente uma deturpação em alguns conceitos que eu tenho como conceitos básicos para se criar leis. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele precisa ser reformulado. Certo. Eu sou a favor de acabar com a maioridade penal, não é de reduzir, não. Acabar com a maioridade penal. Qual é a lei que eu vou votar? Eu vou votar uma lei que estabeleça que não tem idade para o menor ser imputável. Como será feito isso? Um juiz, 2 psiquiatras, ou seja, um psicólogo e um psiquiatra, e 2 sociólogos. 5 pessoas vão analisar caso a caso. Por quê? Se eu pegar hoje, 18 anos é a maioridade penal, e reduzir para 16, os bandidos vão continuar usando os meninos de 15 anos para cometer crime, usar arma, traficar, seu aviãozinho, etc. Se eu reduzir de 18 para 14, vão usar os de 13 e assim sucessivamente. Qual é a solução? Gente, se nós pegarmos um juiz, um psiquiatra, um psicólogo e 2 sociólogos, 5 pessoas para julgar caso a caso, o menino tem 11 anos de idade. Os sociólogos vão analisar as circunstâncias sociais, o pai, a mãe, que faltou no lar,
E o psicólogo e o psiquiatra vão analisar os aspectos psicológicos, a maturidade daquela criança, se ela tem ou não capacidade de saber o caráter ilícito do que ela está cometendo. E os 5 vão julgar caso a caso. Se for um menino de 13 anos, de 12 anos, de 9 anos, ele não vai para o presídio, para o mesmo lugar que o adulto vai. Então o que eu quero é uma lei execuível, uma lei que faça com que Brasília melhore. Hoje um policial militar, eu sou PM, com muito orgulho, um policial militar acaba de prender um menor de idade, um menino de 17 anos, de 16 anos, forte, alto, não pode algemar. Então o Estatuto de Criança e Adolescente tem que mudar, a lei tem que mudar. Outra coisa é a lei do desarmamento, isso é uma incoerência. O cidadão de bem hoje está desarmado e o bandido está armado. Os chacareiros, por exemplo, que colocam o prato de comida na nossa mesa. Hoje o cara entra, depois das 6 da tarde, trabalha lá em cima do trator, produzindo, plantando, entra em casa, não sabe se vão chegar 2, 3 elementos armados, assaltar a casa, e está tendo aumento nos assaltos. Hoje é muito grande nos índices de assalto a residências em áreas rurais. Por quê? Porque o chacareiro não pode ter uma garrucha, uma arma, nada para se defender. E o comerciante? Então, quem é cidadão de bem, o que eu proponho? Mudança na lei do desarmamento. Vamos armar cidadão de bem, com coerência. Não é como nos Estados Unidos, Carlos Roberto, que um cara chega, compra um fuzil, mostrando a identidade, e com aquele fuzil ele mata 50, 100 pessoas. Não. É ele portar uma arma coerente com a necessidade dele, uma pistola, um revólver. Para isso ele vai ter que provar que é cidadão de bem, que tem maturidade psicológica, uma série de coisas que ele vai ter que comprovar. Outra coisa que eu vejo na questão da segurança pública do DF. Eu tenho a solução para o recompletamento do efetivo da PM. E já conversei com a Helena Pedrosa sobre isso, com a nossa governadora. Hoje nós temos, quando eu estava na ativa 5 anos atrás, nós tínhamos o efetivo de 16 mil policiais. Hoje nós reduzimos para 10.400 PMs. Então eu tenho a solução, vou trabalhar a mudança da legislação para que a PM tenha algumas melhorias salariais, isso é importante, porque eles é que mais arriscam as suas vidas hoje, os bombeiros também. Então nós vamos trabalhar para que as categorias Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiro tenham as 3, olha o que eu estou falando, as 3 equiparação com a Polícia Federal. Não pode ser uma das forças a conseguir equiparação e as outras 2 ficarem para trás. Isso não é justo. As 3 têm que ter. E outros mecanismos de segurança pública que eu defendo, como fiz, fui a pessoa que transformou, fez de Sobradinha a cidade mais segura do Brasil e fez de Sobradinha a cidade que virou referência nacional em redução da criminalidade quando eu instalei câmeras de segurança. Então tem um projeto de câmeras para todo o DF em que os próprios cidadãos de bem vão ter acesso às imagens, vão poder interagir com a polícia, dizer o que está acontecendo, vão poder olhar a rua deles, se não tem uma pessoa furtando o carro do vizinho que está na porta da casa, se não tem uma pessoa saltando o muro. Então vai ser um grande projeto e eu vou dar uma estimativa para vocês, em torno de 60% a 70% da criminalidade vai reduzir com esse nosso projeto. Nós precisamos também de voltar a ter a segurança também nas portas das escolas, que nós Sim. não estamos tendo, né? Antes ficavam rodando, né? Tinham os PMs na porta das escolas, hoje nem isso nós não estamos tendo. Mas, Jorge, esse problema é a falta de efetivo que eu citei. Os últimos 5 anos perdemos 5 mil e poucos policiais militares que foram para a reserva e não houve o recompletamento, porque não tinha na corporação e no interesse do governo uma forma efetiva de recompletar o efetivo. Se nós recompletarmos o efetivo, nós podemos fazer como antigamente, ter um policial militar na faixa de pedestre na porta da escola. Porque entendeu? Isso é antes, possível. né, as PMs, né, os carros, eles rodavam. A gente via, hoje não. Hoje a gente não Diminuiu consegue. muito o A gente policiamento não consegue. ostensivo justamente. Então está muito perigoso realmente e a gente precisa de segurança no Distrito Federal, porque é uma preocupação muito grande até para as próximas gerações. Por isso que está aí a importância da gente poder fazer uma renovação, porque nós estamos precisando disso daí. Uma segurança. E uma coisa importante também, Carlos Roberto, desculpa, eu sei que tá bombando aí, parabéns inclusive pelo programa aí, nunca vi uma participação tão grande. Não, aí. tem uma pergunta muita aqui. Gente ali, né? Inclusive tem uma pergunta, aí, uma pergunta do Ezequiel Souza. Ele está perguntando o seguinte: vocês vão botar a lei, a pergunta dele, de morte para estuprador, no caso, a pergunta do Não, eu não Ezequiel sou. Eu sou Souza. cristão, eu defendo os valores cristãos. Eu não sou a favor da pena de morte, não. Eu sou a favor da castração química para estuprador. Castração química eu acho que é uma necessidade. O cara que usurpa o direito de uma mulher de desejar ter sexo ou não com ele, faz sexo à força, um cara desse tem que ser castrado.
Exatamente. Olha só, a questão da Luciana Quartim está fazendo uma pergunta aqui também, para ambos os dois. Vocês têm planos para a educação em Brasília? Sim, a educação em período integral, a educação padrão militar, como a própria Jorge falou. Nós temos projeto muito parecido, a gente pensa muito parecido, né, Jorge? Muita coisa. E o principal projeto nosso é a segurança primária. O que é a segurança primária? Ao mesmo tempo que vocês verão Coronel Charles Magalhães, deputado federal, com braço forte, enrijecendo as leis, vocês verão Coronel Charles Magalhães com o braço da segurança primária do outro lado. O que é segurança primária? É trabalhar para que os nossos jovens tenham acesso à educação, tenham acesso ao esporte. Eu sou professor de educação física, sou apaixonado pelo esporte, apoio aos atletas, apoio aos jovens talentos musicais, culturais. Se nós tivermos hoje, gente, você que me ouve nesse momento, presta bem atenção no que eu vou dizer. Se os nossos jovens tivessem cultura, tivessem lazer, tivessem esporte, tivessem próximo às suas casas, quadras de esporte de alto nível, tivessem um mini estádio, as nossas meninas tivessem aula de balé, as nossas adolescentes, não teríamos tantos jovens se tornando novos criminosos e novos drogados. Então eu vou trabalhar muito com recursos de emendas parlamentares para ajudar a minha governadora a trazer muitas oportunidades para os nossos jovens. Isso se chama segurança primária. Acontece o seguinte também, coronel, tem uma situação que ocorre aqui em Brasília, se tornou uma praxe. Tem líderes comunitários que têm excelentes projetos sociais, um de enfrentamento como presidente aqui da instituição aqui da TV Estação 26, que é a Marcha contra a Pedofilia. Tem outras pessoas que têm time de futebol, tem projetos de combate ao enfrentamento ao crack e outras drogas através de mobilização popular. E muitas das vezes os nossos representantes que lá estão, quando chegamos com um projeto na porta do gabinete, o cara arranca a primeira página do nome de quem fez o projeto e coloca o dele. É seu autor. Desvirtuando todo um projeto para aquela comunidade em questão. Se eleito, você tanto quanto o Jorge, no caso, prometem não, no caso, combater, se comprometem em fiscalizar isso de forma mais firme? Com certeza, tenho certeza que primeiro a gente dando um exemplo, vocês nunca me verão e eu tenho certeza pelo conheço do caráter dessa guerreira que é a Jorge, ela também jamais vai roubar autoria de projeto nenhum, pelo contrário, nós seremos os apoiadores desse projeto. Aquele projeto que é sério, aquele projeto de construção social, de diminuir o consumo de droga, de evitar que os jovens entrem no mundo das drogas e da criminalidade, projeto para os idosos, todos esses projetos serão apoiados por nós, nós vamos abraçar inclusive financeiramente esses projetos. Exatamente. Em relação à mobilidade aqui no Distrito Federal, sabemos aí que grande parte dos ônibus sucateados, possivelmente uma greve agora na próxima segunda-feira, né? Caso num acordo em relação ao metrô e os rodoviários, o que fazer para tentar minimizar e melhorar também o transporte do Distrito Federal? Olha, não é minha área, claro. Não sou entendedor, mas sou um conhecedor dos problemas do Distrito Federal no básico. Apoiarei sim, como deputado federal, vamos ajudar, vamos apoiar, principalmente com recursos de emendas parlamentares, com coerência nas articulações junto ao governo, para que o governo possa melhorar a questão do transporte. Eu tenho um projeto muito importante para a região norte do DF. Olha só, graças a Deus, Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, pelo menos tem metrô. Eu pergunto, por que Sobradinho 2, Fercal, Paranoá, Itapuã, São Sebastião e Planaltina não tem? Tem como, sim, metrô subir morro. Não houve, foi interesse político dos nossos governantes em levar o metrô para a região norte. E nós vamos trabalhar nesse sentido. Outra coisa, a via de ligação DF-128, que liga Planaltina DF a Planaltina de Goiás, precisa ser duplicada. Todo santo dia acidente grave naquela rodovia. E nós temos que levar o BRT, antes mesmo do metrô, até Planaltina e até Formosa. Então nós temos que raciocinar um entorno. Um deputado federal, no meu caso, não pode enxergar o DF separado do entorno. Nós temos que enxergar os nossos irmãos de Formosa, que precisa que o BRT vá até lá. Planaltina de Goiás também, melhorar a questão do transporte. Então, muito há que ser feito e nós vamos trabalhar para ajudar o governo a fazer essas grandes obras. As grandes realizações terão o nosso dedo, né, Jorge? Com certeza. A Luciana Quartan faz a seguinte pergunta, sobre a cota. Qual é a sua opinião? Cota? A cota, eu acredito que são para as os cotas. negros. Deve ser do vestibular. Eu sou a favor da cota para os humildes.
O pobre precisa ter igualdade de oportunidade. Eu fui extremamente, não fui pobre, mas fui uma pessoa que batalhei muito na vida, passei muita dificuldade. Fui chapa de caminhão, fui vendedor de ala em porta de supermercado. Como eu era um apaixonado por educação física, e não tinha na época ainda na UNB educação física, eu tive que descarregar caminhão de batata na Ceasa para poder conseguir pagar a minha faculdade. Eu sei que é dificuldade. Gente, a cota tem que existir para que haja igualdade de oportunidade. A lei que estabelece cota para negros, ela é racista por si só. O que eu quero dizer? O negro e o branco são iguais. O amarelo, a pessoa descendente chinês, é igual a gente. O homossexual é igual ao homem, é igual à mulher. A única diferença que existe foi a opção sexual que ele fez. Nós temos que parar com esse negócio de minorias. Não existe minoria, tem que haver igualdade de oportunidade. Todas as pessoas têm que ter a mesma oportunidade. É por isso que eu sou contra cota para negros e sou a favor de cota para pobres. Porque eu sei o quanto que eu ralei. Hoje eu tenho 3 pós-graduação, tenho meu nível intelectual hiper prestigiado, porque eu ralei para isso. Sim. Mas não precisa as pessoas terem que ralar tanto para conseguir chegar num patamar merecedor daquilo que merece. Se ela tiver a igualdade de oportunidade, então cota é para os pobres. Olha só, pergunta, tem alguma consideração? Não. A Cacau Bernan está fazendo a seguinte ponderação aqui, uma pergunta na verdade, vamos lá. Como combater a ideologia de gênero nas escolas? Agora é visto o pansexualismo, onde a pessoa se relaciona com as coisas e pessoas. Nisso entra a pedofilia. Seria liberado um adulto se apaixonar, relacionar com a criança, por exemplo, além de relações com animais e objetos. Um exemplo é o ser gay, que se apaixonou pela bicicleta. Se ainda não é lei, por que professores já estão ensinando ideologia de gênero? Como isso pode ser punido sem que seja visto como pedofilia? Perdão, homofobia, desculpa. Eu sou totalmente contrário à ideologia de gênero nas escolas, porque não tenho nada contra os homossexuais, vou repetir, nada contra, tenho amigos homossexuais, posso conviver naturalmente com eles. O que eu sou contra é querer incutir na cabeça de um menino de 5, 6 anos de idade, né, uma cartilha dizendo se ele é homem ou é mulher. Eu vou ser contra isso. Tem assessor meu que fala, Coronel Charles Magalhães, não fala que é contra ideologia de gênero, não fala que é contra aborto, você vai perder voto. Olha, eu sou coerente e sou cristão. Então sou contra o aborto, sou contra a ideologia de gênero sim, porque eu acho um absurdo. Se o jovem quiser aos 12, 13, 14 anos, ele se identifica com o lado homossexual, ele acha que ele tem que se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo, isso é uma coisa natural que vai chegar mais na frente. Agora querer impor a uma criança de 5, 6 anos que ela veja um kit vendo ela dar beijinho na boca de um menino ou de uma menina do mesmo sexo, isso é um absurdo. E combaterei muito isso. Assim quanto a questão da pedofilia. Gente, para mim, desculpa a sinceridade, um cara que quer ter relação sexual com a criança, para mim tinha que ser pena de morte. Tem que ser duro, que um cara desse para mim é um animal, não é um ser humano. É isso aí. Eu acho que incentivar realmente é um absurdo, né? É um absurdo. É um absurdo. Esse negócio de arte, dizer que é arte, botar a criança para passar a mão num adulto nu, isso é uma esculhambação, gente. E acho que você vê o ponto que nós estamos chegando, né? A inversão de valores no nosso país está uma coisa absurda. Tá grande. Agora a moda é justamente descer conceitos e valores igual abaixo do brasileiro. Eu acho que o espaço aqui é democrático, Estação Entrevista tem esse compromisso com você, eleitor. São opiniões da qual também eu, como cidadão, concordo, né? Então, sigamos o jogo. Tem a esquerda e tem a direita, que é a direita. Beto, eu só queria falar um pouquinho, que nós não conversamos aqui, sobre as ONGs. Né? Nós íamos entrar agora nessa questão, mas já que você entrou, pode dar início. É uma paixão que eu tenho, então assim, tá nos meus projetos aí, dar valor para esse trabalho, né, que a gente chama de terceiro setor, que são as ONGs, porque teve uma CPI das ONGs e algumas começaram a ser descriminalizadas por conta de outros, né? Os bons estão pagando pelos maus. Então, nós estamos juntos aí com essas ONGs, vamos ver o que a gente consegue fazer para a gente valorizar esses trabalhos sociais que nós temos aí com idosos, com crianças, com pessoas com dependentes químicos e etc. Então, nós estamos aí juntos com vocês. Coronel? Eu entendo que tem que haver uma valorização das ONGs. As ONGs precisam de recursos governamentais. Mais sérias, né? E não precisam ser discriminadas.
Todo lugar, em toda profissão, não existe o PM que é bom e o PM que não presta, não existe o advogado bom e o advogado que não presta. Todas as profissões de todos os locais tem gente do bem e gente do mal. Então as ONGs que não são sérias e já se envolveram com falcatrua, com percentual de propina para deputado que mandou, vou dar apoio sim para várias ONGs. As ONGs que forem sérias e precisarem de apoio de emendas parlamentares minhas como deputado federal, darei sim, mas para ONGs que têm conduta ilibada, que tem nada consta, que paga seus impostos, a ONG não paga imposto, né? Mas que comprovam a transparência através de um portal de transparência. E valorizar também, nosso, e a sim, gente senhora. tem que valorizar também os voluntários, né? Porque nós temos aí voluntários que às vezes querem até também ajudar e não conseguem nem sair de casa para ajudar, porque eles não são nem vistos, né? Então Verdade. nós vamos ajudar aí também os voluntários que estão trabalhando aí por essas ONGs e estão querendo fazer mais. Capacitação do Estado para que elas possam prestar melhor serviço a essas Exatamente. comunidades, né? Através de Caso recursos, sentido. é importante A Kátia isso. Vasconcelos fala aqui também. Obrigado, Kátia, pela participação. Olá, juntos e juntas somos mais fortes. Parabéns. Coronel, nosso programa chegou ao final. Georgia, gostaria que vocês deixassem a consideração final para o eleitor que está ali do outro lado. Eu vou falar primeiro aqui. Primeiro, Eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam, aos que vão pegar depois, ter um tempinho aí de escutar e compartilhar. Peço para que vocês compartilhem esse programa e pedir ajuda da população, porque é isso que nós estamos precisando, da ajuda de vocês que estão querendo uma renovação, para que venham com a gente, para que venham nessa renovação votar certo. Candidata a deputada distrital, Georgia Quartim, 70700. O nosso próximo deputado federal, Coronel Charles Magalhães, 9017, junto com Eliana Pedrosa, 90, e o presidente, 17. É isso que eu peço, agradeço a todos vocês, tá? Uma boa tarde e fiquem com Deus. E obrigada, Beta e Roberto, Coronel, tá? Pela entrevista. Estamos aqui para isso. Carlos Roberto, parabéns mais uma vez por esse brilhante programa, pelo trabalho sério que você tem desenvolvido, essa belíssima equipe que você possui. E eu queria dizer a você, eleitor, vamos transformar esse Brasil através de 3 coisas. Primeiro, o seu cérebro. Estude, Dr. Google está no celular facilmente. Quem é gente do bem e quem não é. Decida, mas decida de verdade. Envolva a ponta dos seus dedos digitando o número certo. 9017, deputado federal, 90 Eliana Pedrosa, 70700, deputado distrital, 17 para presidente da República Jair Bolsonaro. E entre as pontas dos dedos e o teu cérebro tem uma coisa chamada coração. O seu coração, primeiro, tem que estar focado numa coisa: amar o Brasil. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Para que nós possamos ter um Brasil melhor, cabe só a nós, eleitores, decidir as pessoas certas, as quais vão receber os nossos votos. E vamos acreditar de coração que o Brasil pode mudar. Vá à urna. E quando você ouvir alguém que diz que não vota, mostre a ele que ele sim, com seu voto, faz a diferença. Mostre que o Brasil pode mudar com o seu voto e com sua vontade e amor pelo país. Muito obrigado a todos e desejo aí a todos um grande abraço e uma ótima tarde. 9017. Esse foi a Estação Entrevista comigo, Carlos Roberto, oportunizando a você, eleitor, conhecer seus candidatos. Hoje recebemos aqui o candidato a deputado federal, Charles Magalhães, e a candidata a deputada distrital, Georgia Quartim, né? Então, fizemos o nosso papel aqui. Cabe a você, eleitor, fazer a escolha responsável e escolher no dia 7 de outubro a sua escolha, fazer a sua escolha de forma correta. Daqui a pouco estaremos de volta às 18 horas com mais uma edição do Estação Entrevista. Muito obrigado, fiquem com Deus e até lá.